Neste momento, Magyar cancela o desfile na Rússia. Mega escândalo na Rússia às vésperas do dia X. Os nossos humilharam Putin diante de todos. Ataque direto a um alvo da defesa russa. Zelensky não mede mais as palavras. Os Estados Unidos deram sinal verde. O Merov vai ao encontro de Witkas. A pasta secreta já está na mesa. Putin no redor. Pequim contatou Kiev com urgência em meio à guerra. Esta declaração da China deixou todos nervosos. A diplomacia foi tomada pelas chamas. Os velhos cenários não funcionam mais. Só que Pakal, o início da guerra na OTAN. Drones russos atacam a Letônia. Desta vez é tudo sério. Refinaria destruída. E tudo isso aconteceu agora mesmo. Olá, eu sou Darina Roots e estamos começando. Impossível ignorar isso. A Ucrânia finalmente achou o código secreto para os portões do Kremlin. Drones desconhecidos atacaram um alvo da defesa russa perto de Moscou e tudo isso diante dos olhos de Putin. Desde a noite, os russos não conseguem contar o número de explosões. A famosa defesa aérea foi dormir após a primeira dezena de drones, e o resultado foi imediato. Em Narofominsk, na região de Moscou, o complexo logístico militar Nara foi atacado, o orgulho de Shoigu e de todo o exército inimigo. Quando eu estava aqui em frente ao centro perinatal, houve 2 explosões na frente dele, fumaça preta e faíscas. Segundo informações, o complexo logístico de produção Nara é um dos principais alvos da logística militar russa. Sua área passa de 180 hectares e o complexo fica no território da cidade militar número 3. Faltam 2 dias para o lendário Dia da Vitória. Parece que a preparação do ditador está indo conforme o planejado. Drones atacaram várias regiões estrategicamente importantes da Rússia. As explosões literalmente despedaçaram as regiões de Bryansk e Rostov. Restrições de voo foram impostas nos aeroportos de Moscou, Kaluga, Saratov, Penza, Nizhny Novgorod, Yaroslav, Krasnodar e Gelendik. A propaganda já está se preparando para o pior. Com 60 bilhões planejados para fins militares, eles farão tantos drones que nos soterrarão e milhares de drones voarão para a Rússia por dia. Nós simplesmente não teremos tempo de lançar tantos mísseis. Isso pode acontecer em apenas alguns dias. O secretário do Conselho de Segurança e principal negociador da Ucrânia, Rustem Umerov, deve se encontrar com o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, em Miami. É o que dizem os jornalistas da Bloomberg, citando fontes próprias. Será que um novo formato de negociações está sendo preparado? Um funcionário da Casa Branca, sob anonimato para tratar de assuntos privados, recusou-se a detalhar a pauta da possível reunião. Vale notar que, recentemente, soube-se que Kiev esperava a visita de aliados de Trump à Ucrânia. Dizia-se que o enviado especial Witkoff viria junto com Jared Kushner. Um forte sinal político que o mundo inteiro ouviu. No entanto, agora a intriga só aumenta. Ainda não há uma confirmação oficial. Por sua vez, Volodymyr Zelensky afirmou que ambos receberão o convite, mas a questão da visita ainda está no ar. Apesar disso, os contatos com o lado ucraniano continuam. Ao mesmo tempo, notemos que a Rússia ignorou o cessar-fogo anunciado pela Ucrânia desde as primeiras horas de 6 de maio. As hostilidades e os ataques não pararam. Além disso, em Moscou, tradicionalmente tentaram virar tudo de cabeça para baixo e culparam justamente Kiev pela quebra da trégua. O lado ucraniano, por sua vez, fez um último aviso ao inimigo. A Rússia recebeu de nós uma proposta clara de silêncio e diplomacia e sabe como contatar a Ucrânia ou os parceiros para acertar os detalhes. Se aquela única pessoa em Moscou que não consegue viver sem guerra só se interessa por um desfile e nada mais, então é outra história. Moscou parece estar apertando o nó no pescoço. Enquanto isso, a diplomacia avança rumo a uma nova decisão. Será ela decisiva para o fim da guerra? Seguimos acompanhando os fatos. Urgente! A China falou com a Ucrânia sobre a guerra. O anúncio de Pequim viralizou na rede. A China apela a todas as partes do conflito para que façam o máximo esforço para criar condições para uma solução política da crise através do diálogo e negociações. E enquanto Kiev busca caminhos concretos para parar a guerra, a China continua falando com formulações extremamente cautelosas. O Ministério das Relações Exteriores da China também declarou apoio a iniciativas de paz e desescalada, mas, novamente, não houve uma posição clara sobre quem iniciou a guerra contra a Ucrânia. Na questão da crise ucraniana, a posição da China foi e continua sendo consistente e clara.
Justamente por isso, os novos sinais da China causaram uma onda de discussões. Será que Pequim tenta fortalecer seu papel nas negociações globais ou apenas continua o jogo da neutralidade, equilibrando-se entre o Ocidente e Moscou? Mantemos o dedo no pulso. A Rússia golpeou a OTAN. Ataque de drones na Letônia. A Europa está em alerta. Drones russos atingiram uma instalação estratégica. Equipes de resgate foram enviadas a um depósito de petróleo. Foi registrado um impacto em um reservatório vazio. Moradores relataram um zumbido de motores, o ronco de aviões e clarões no céu. O som das explosões acordou a cidade inteira e logo veio uma resposta imediata. Lituânia e Polônia recorreram urgentemente a Trump. Os presidentes Naurok e Nauseda, em pânico, exigem proteção imediata. Eles estão convencidos de que a Europa não pode ficar sem os militares americanos. Os líderes exigem a redistribuição de 5.000 militares americanos para bases na Polônia e na Lituânia. Esses soldados devem permanecer na Europa, ou seja, na Polônia, em um dos países bálticos ou em outra região. Essa já é uma decisão do presidente Donald Trump. Eu vou incentivar tais decisões de permanecer na Europa. Parece o início de uma guerra direta entre Europa e Rússia. As máscaras caíram. A OTAN prepara-se para a grande batalha. Acompanhamos o desenrolar dos eventos. Oficialmente, as últimas tentativas de Putin de se salvar. A preparação para o desfile em Moscou saiu do controle. Inédito. No lugar do orgulho, pânico e medo. Um anel de defesa aérea ao redor do Kremlin. O ditador não consegue se conter de tanta ansiedade. As forças armadas da Ucrânia conseguiram algo chocante. Será que os nossos podem vencer e Putin terá que cancelar tudo, fugindo para o bunker? Vejamos. Posto de controle na entrada de Moscou. A Praça Vermelha está fechada. Há blindados com metralhadoras perto do Kremlin. E snipers com metralhadoras e dispositivos especiais estão nas torres. É assim que Moscou se prepara para o desfile de 9 de maio. Este ano, ele ocorrerá em um formato mais reduzido possível, pela primeira vez desde o início da invasão em larga escala da Rússia na Ucrânia. Diante da ameaça, foram tomadas medidas para minimizar o perigo. Esta não é uma data de aniversário. O desfile ainda vai acontecer, mas de forma reduzida. Desta vez não haverá equipamentos pesados na Praça Vermelha, apenas tropas a pé e grupos de acrobacia aérea. As autoridades russas não decidiram imediatamente como realizar a celebração. Primeiro queriam cancelar o desfile, depois que pensaram se deveriam trazer os equipamentos. Por fim, a decisão foi tomada no último minuto e os militares foram convocados às pressas para ensaio. Na boca da juventude está a força. Observadores do serviço russo da BBC observam que, primeiro, as autoridades russas realmente temem ataques de drones. Embora Moscou seja supostamente a cidade mais protegida da Rússia, tais ataques já ocorreram várias vezes, tanto no próprio Kremlin quanto em outros edifícios. Na noite de 4 de maio, um drone atingiu o centro da cidade. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também declarou abertamente a ameaça de ataques a Moscou. A Rússia anunciou o desfile de 9 de maio, mas não haverá equipamento militar nesse desfile. Será a primeira vez, se for verdade, em muitos anos, que eles não podem permitir a presença de armamento no desfile. E drones ucranianos também podem sobrevoar este desfile. Isso mostra que eles já não são tão fortes quanto antes. Não há muito que a Rússia possa mostrar no desfile agora, observam os analistas. E o que eles podem trazer pode se tornar um alvo potencial. Com o que a Rússia começou a guerra e o que está lutando no fronte agora são coisas absolutamente diferentes. Bem, eles poderiam mostrar a guerra eletrônica ou quadricópteros, reunir alguns tanques. O equipamento precisa ser testado várias vezes antes do desfile. Cada vez isso o transforma em um alvo ideal. Todo mundo sabe onde esse equipamento está. As autoridades russas planejam proteger a capital também desligando a internet móvel de 5 a 9 de maio. As operadoras de celular já enviaram as notificações. Em várias regiões, as celebrações foram canceladas. Este ano não haverá desfiles navais em São Petersburgo ou na Sebastopol ocupada. A lista de convidados estrangeiros ainda é mantida em segredo.
O próprio chefe do Kremlin, segundo a inteligência europeia, está escondido em um bunker, pois teme ainda mais um atentado. Recentemente, as medidas de segurança em torno do ditador Putin foram reforçadas. Os convidados passam por uma verificação em 2 etapas, e o uso de internet nas proximidades é estritamente proibido. Katerina Yeliseeva, Podrobitsy, canal de TV Inter, Maratona de Notícias Unidas. Finalmente podemos falar abertamente. Visita histórica que surpreendeu o mundo. Zelensky chegou à Armênia pela primeira vez no cargo. O novo sinal para toda a região, a cúpula é decisiva em Erevan e a mudança no equilíbrio de poder no Cáucaso. A Armênia está mesmo se afastando da Rússia. Negociações com parceiros, novos acordos e mensagens duras para o Kremlin. Isso nunca aconteceu antes. Uma verdadeira sensação. Parece que a política mundial está entrando em uma nova fase. Os primeiros detalhes a seguir. Até recentemente, o aliado mais próximo da Rússia no sul do Cáucaso, mas agora em Erevan estão cerca de 50 líderes da União Europeia, os primeiros ministros do Canadá e do Reino Unido. Pashinyan acompanha Macron na bateria. Com Starmer e outros convidados, assistem juntos a uma dança tradicional armênia. Como o país que Moscou considerou sua zona de influência por muitos anos, cedia pela primeira vez a cúpula da Comunidade Política Europeia. Se formos aceitos na União Europeia como Estado-membro, ficaremos contentes e felizes. O ponto de virada na mudança de rumo do país foi o conflito em Karabakh, em 2023. Baku realizou uma operação militar e recuperou o controle sobre a região em disputa. Os pacificadores russos se omitiram. E Erevan não teve apoio, mesmo sendo membro da OTSC. Aliyev e Pashinyan selaram a paz após anos de guerra. Depois disso, o parlamento da Armênia aprovou a lei sobre o início do processo de adesão à União Europeia. Nestes dias, Yerevan não está apenas olhando para o Ocidente. A Europa chegou lá fisicamente. Pela primeira vez em 24 anos, o presidente ucraniano visita a Armênia. Zelensky declara: Putin precisa ser empurrado para a diplomacia com sanções, e não apenas financeiras, mas também de impacto. Neste verão, Putin decidirá o que fazer a seguir, expandir a guerra ou passar para a diplomacia. E nós devemos empurrá-lo para a diplomacia. A Rússia anunciou o desfile de 9 de maio sem equipamento militar. Será a primeira vez em muitos anos que eles não podem permitir a presença de armamento no desfile, e drones ucranianos também podem voar para este desfile. Isso mostra que eles já não são tão fortes quanto antes. No primeiro dia da cúpula, a Ucrânia está no centro das atenções. O primeiro-ministro do Canadá anuncia 200 milhões de dólares adicionais para a compra de armas americanas para Kiev pelo programa Purel. A Ucrânia oferece à Europa suas tecnologias de drones e pode fabricar tudo para se defender de forma independente de ataques balísticos no futuro. Propomos para a defesa da Europa nossos drone deals, que unem os países. Precisamos de uma defesa na Europa contra drones e ataques potenciais no céu, no mar e na terra. Johnny Deals é trabalho conjunto, produção conjunta e defesa conjunta. O dinheiro para a produção conjunta de drones via, em parte, do pacote de ajuda europeu. O Reino Unido também está pronto para aderir ao empréstimo da União Europeia de 90 bilhões de euros. O primeiro-ministro Starmer está confiante. Isso atenderá às necessidades militares de Kiev e abrirá novas oportunidades para empresas britânicas. É do nosso interesse nacional estar mais perto da Europa. E o esquema de empréstimo da União Europeia que estamos discutindo é uma grande vantagem para a Ucrânia, mas também é uma grande vantagem para o Reino Unido, em termos de empregos que criará. Portanto, o benefício supera os custos. Kiev espera que a abertura de todos os 6 blocos de negociação para adesão à União Europeia ocorra em breve. Tecnicamente, a Ucrânia está totalmente pronta para isso. Até o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, expressou seu apoio no caminho para a União Europeia, embora antes considerasse a adesão da Ucrânia à União Europeia até 2027 absolutamente impossível. Os líderes europeus chamam esta cúpula de histórica. Hoje, ela continuou no formato bilateral União Europeia-Armênia. Ao chegar à geopoliticamente importante Yerevan, o Ocidente demonstra claramente seu apoio à Armênia. A Armênia tornou-se o centro de conexão entre a Europa e a Ásia. Somos parceiros importantes de longo prazo. Graças a conexões de transporte, energia e digitais mais fortes, podemos fortalecer a confiança, criando empregos e nos aproximando por meio da prosperidade comum. No próximo mês, a Armênia terá eleições parlamentares decisivas, onde o país escolherá qual rumo seguir. Em direção ao Ocidente ou voltando-se para Moscou.
entre os rivais de Pachinha está o velho amigo de Putin, Robert Kokarian. Portanto, a batalha política está a todo vapor. Olena Roncharenko, Nós Ucrânia, Maratona, Notícias Unidas. Choque total. Trump chocou a Europa novamente. Redução da presença militar americana na União Europeia. Em Bruxelas, fala-se cada vez mais alto sobre uma nova onda de perigo vinda do Kremlin. Putin aumenta as apostas e demonstra prontidão para exercer mais pressão sobre a Europa. A tensão atinge um nível crítico. Nos bastidores políticos, a principal questão já está sendo feita. É apenas um jogo duro de Trump ou uma nova etapa de um grande acordo está realmente começando entre Washington e Moscou? Fique por dentro primeiro. Devido às críticas sobre o Irã, Trump decidiu punir Merz e anunciou uma redução substancial do contingente americano na Alemanha. Nós vamos reduzir significativamente o contingente e a redução será muito mais substancial do que 5.000 pessoas. Berlim respondeu de forma contida, mas clara. A presença de soldados americanos na Europa, e especialmente na Alemanha, atende aos nossos interesses e aos interesses dos Estados Unidos. Tal passo era esperado, e os países europeus devem acelerar o fortalecimento de sua própria capacidade de defesa. Boris Pistorius, ministro da Defesa da Alemanha. E o Bundeswehr já pôs as mãos à obra. 200.000 cartas foram enviadas a jovens em idade de recrutamento, o primeiro passo para uma expansão em larga escala do exército. Em 10 anos, a Alemanha planeja aumentar as forças armadas em mais de 70.000 militares. A motivação é simples. A ameaça da agressão russa contra um país da aliança é real, e a invasão em larga escala da Ucrânia é a melhor prova disso. Enquanto do outro lado do oceano discutem sobre os aliados, a Europa, silenciosa, mas firmemente, se prepara para o pior. A Alemanha pretende reforçar o flanco oriental até o final do próximo ano, formar uma brigada de tanques na Lituânia e fortalecer as capacidades de defesa dentro do país. Um dos maiores portos em Bremerhaven será convertido de transporte para fins militares, especificamente para o transporte de tanques Leopard. Conversas sobre a retirada das tropas americanas da Europa já ocorrem há muito tempo. Mas claro, agora esta declaração foi uma surpresa. Acho que realmente precisamos fortalecer o componente europeu da OTAN e fazer mais. As tropas americanas estão na Europa não apenas para proteger os interesses europeus, mas também os seus próprios. A maior parte das tropas americanas na Europa está estacionada justamente na Alemanha, mais de 38.000. A base mais poderosa, Ramstein, é o principal centro logístico da Força Aérea dos Estados Unidos, que também coordena as forças da OTAN. Se dessa vez Trump concretizar seus planos e enviar a maioria dos militares para casa, isso criará lacunas na defesa coletiva da aliança. Nós, europeus, estamos criando nossas próprias soluções na área de segurança. Foi exatamente isso que decidimos fazer a partir de 2022. Os europeus estão tomando o destino em suas próprias mãos e aumentando os gastos com defesa e segurança. A França está investindo 36 bilhões de euros em sua defesa e, em 4 anos, aumentará os estoques de munição em 400%, a artilharia em 190, mísseis de cruzeiro e bombas aéreas, mais de 200%. Mas sob a maior ameaça estão a Lituânia, a Letônia e a Estônia. O ponto mais vulnerável deles é o corredor de Suwałki, através do qual a Rússia pode isolar os países bálticos do resto da Europa. Por isso, esses estados permanecem em constante prontidão de combate. E a Suécia lançou recentemente seu primeiro satélite militar em órbita para monitorar a Rússia. O aparelho poderá controlar as águas de todo o Mar Báltico e é capaz de registrar em tempo real o movimento do exército russo pelo território da Federação. Os Estados Unidos ameaçam retirar tropas também da Itália e da Espanha, pois elas não apoiaram a operação americana no Irã. Esses planos da Casa Branca estão se tornando cada vez mais reais. Em Bruxelas, autoridades alertam, sem o escudo americano, o Kremlin agirá mais agressivamente. Agora, a segurança da Europa depende dos próprios europeus. De Bruxelas, Ana Cristina. Nós somos da Ucrânia, Notícias Unidas. Com isso, encerramos a nossa edição de hoje. Nós continuamos agora mesmo. Acompanhamos os fatos mais recentes para trazê-los a vocês em primeira mão. Não se esqueça de se inscrever. Até nada!